Olá, tudo bem? Para essa questão, nós descobrimos, né, o comprimento de onda olhando o próprio gráfico. E agora nós vamos resolver a alternativa C, que fala sobre traduzir, né, esse gráfico em um gráfico de intensidade sonora. Uma coisa muito importante que é dada aqui na questão é o seguinte, ó. A intensidade de uma onda é proporcional ao quadrado da amplitude dessa onda de pressão. O que isso significa? Que a intensidade vai ser ao quadrado da amplitude da onda de pressão. Qual é a onda de pressão? Olha só o que está indicado aqui: pressão. Então, essa daqui é a onda de pressão. Então, a gente vai analisar a amplitude que cada uma das ondas tem e, a partir disso, nós fazemos a proporção, tá bem? Ali fala o quê? Intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Se fala proporcional, a gente entende diretamente proporcional. Então, tem que estar do outro lado da equação, né? Tem que estar em lados diferentes da equação. Se é proporcional, vai ter o K, que é a constante de proporcionalidade, tá? Sempre que é proporcional, tem esse K. Então, a gente precisa descobrir qual é o valor dele para depois continuar calculando. Isso aqui é uma relação básica, tá? Quando a gente fala em proporcionalidade, você pode ver nas aulas de matemática. Então, se eu tenho intensidade proporcional ao quadrado da amplitude, eu vou ter o K, preciso descobrir o valor desse K. Como eles são diretamente proporcionais, estão em lados diferentes da equação, né? Então, aqui, para a onda B, eu tenho que, venho aqui no desenho para achar. A minha amplitude é daqui até o ponto máximo. O ponto máximo de B é aqui, ó, é o 2. Então, a amplitude dele é 2. Daí, se a gente vem lá no gráfico de intensidade, ó, a intensidade dele é um risquinho antes do 5, ou seja, a intensidade dele é 4. Então, eu venho aqui e calculo. A intensidade do B é 4 e a amplitude é 2. Intensidade é K vezes A ao quadrado. Eu preciso descobrir esse valor de K para continuar fazendo para as outras ondas, né? Então, 4 é igual a K vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, passo dividindo. K é igual a 4 dividido para 4, que é 1. Então, aqui eu já achei o valor de K. Agora, a gente precisa só continuar a fazer com os outros valores do gráfico. Então, a gente vem aqui e procura para a onda A. A onda A é essa onda vermelha. Qual é o ponto máximo dela? É esse aqui, que está indicado no 4. Então, aqui, da origem até o ponto máximo é 4. Logo, a amplitude da onda A é 4, aqui. Amplitude 4, o K é 1 por calcular a intensidade. Intensidade é K vezes A ao quadrado. Intensidade é 1 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 1 dá 16. Então, a intensidade de A vai ser 16. A gente sabe que lá no gráfico a gente vai ter que colocar o valor de 16. Outra coisa aqui, para a onda C. A onda C, perceba que o máximo dela é aqui, ó. Tem até um pequeno risquinho ali, meio subentendido no gráfico, para indicar que é 1, né? Tá bem na metadinha ali, entre o 0 e 2, então a amplitude de C é 1. Então, vem aqui e faz, a amplitude é 1, o K é 1, intensidade K vezes A ao quadrado, intensidade é 1 vezes 1 ao quadrado, intensidade é 1, uma unidade ali arbitrária, né? Então, agora que a gente descobriu as intensidades que vamos substituir para cada onda, a gente precisa descobrir as frequências que cada uma delas tem. Aqui, pelo próprio informado, né, no enunciado, a gente tem que todas elas vão ter uma velocidade de 340 metros por segundo, né? Todas as ondas possuem a mesma velocidade de 340 metros por segundo. Então, eu posso vir aqui e aplicar velocidade igual a lambda vezes a frequência. Ali no gráfico, né, a gente pode perceber que nós temos uma frequência para a onda B de 3F. No desenho tá um pouquinho difícil de ver aqui, mas ó, F0,
2F0, 3F0, 4F0, 5F0, 6F0, 7F0, tudo em função de F0, tá? Esse F0 seria mais um parâmetro aí para comparando a proporção das frequências. Para a onda B, essa frequência é 3 vezes F0, então a velocidade é 340 metros por segundo, o comprimento de onda de B é 0,5 e a frequência dele é 3 vezes a frequência ali natural, mínima, seja lá o que for. 340 é igual a frequência, né? 3 vezes F0 vezes o lambda é 0,5. 3 vezes 0,5 dá 1,5. Passa para cá dividindo. E a gente tem que a frequência zero é 340 sobre 1,5 Hz. E a partir disso a gente vai descobrir os valores das frequências para A e C, né? Quanto que está multiplicando essa frequência para a gente substituir no gráfico. Para a onda A, eu tenho que a velocidade é 340 e o lambda é 1,5 e eu quero saber qual é essa frequência, né? Eu quero saber qual é o númerozinho que está na frente dessa frequência zero para A, para que eu possa substituir no gráfico. Eu chamei o númerozinho de x só para a gente descobrir. Então, 340 igual a 1,5 vezes x vezes F0, que é a frequência de A, né? Esse x é 1, 2, 3, 4, 5, depende para a gente substituir lá no gráfico. Então, 340 é igual a 1,5 vezes x, o F0 eu já tenho o valor, né? Daí é só eu substituir. 340 dividido para 1,5, esse 1,5 corta aqui, o 340 corta aqui, fica x igual a 1, né? Ou 340 pode pensar, passa dividindo, x igual a 1. Então, o valor aqui é 1 vezes F0, ou seja, a frequência de A é F0. Então, quando a gente vem aqui no gráfico, para A, a gente tem que achar o F0, que é aqui, e tem que ir até a frequência, perdão, até a intensidade de 16, que eu acredito ser aqui, ou aqui, tá? Mas daí você faz uma retinha assim. Aí agora para C a mesma coisa, né? 340 metros por segundo, comprimento de onda 0,3 e o número agora eu chamei de Y só para a gente diferenciar, para descobrir qual é o número que vai na frente. 340 igual a Y vezes F0 vezes o comprimento de onda 0,3. F0, 340 dividido para 1,5. Daí eu passo lá para o outro lado, né, para isolar o Y e descobrir o valor dele. 340 vezes 1,5 dividido para 340 vezes 0,3. 340 corta, 1,5 sobre 0,3 dá 5. Então, o valor que vem aqui na frente é 5. Logo, a frequência de C é 5 vezes F0. Então, vem aqui no gráfico 1, 2, 3, 4, 5. 5F0. Daí você faz só um risquinho porque a intensidade de C é 1. Né? E assim você tem um gráfico construído.